Amados irmãos, amados amigos, bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Mais um dia que Deus nos concede, já agradecemos a Ele por termos vencido a noite e suplicamos para que Ele nos dê mais muitos e muitos dias, muitas e muitas noites, que sempre possamos estar aqui expressando para os irmãos, para o povo, de modo geral, para todos aqueles que assistem, que ouvem esta live, o meu reconhecimento a Deus por mais um dia de existência, tanto na minha vida quanto na vida de cada um dos que despertaram nesta manhã. Nós falamos sobre o pão da vida, que não existe nada que nos alimente no espírito e na carne, a não ser Jesus Cristo, quando ele diz que é o pão da vida, né? E nós falamos sobre a fome natural até ontem. Ontem nós terminamos com as qualificações da fome, falamos ontem sobre a fome natural. Hoje nós iremos falar sobre a fome sobrenatural. Essa é uma fome de menor teor, de menor, diminuída, né? E sufocada por muita gente. Trata-se da fome da alma. Aqueles que não anotam ainda estão mortos espiritualmente, são aqueles cadáveres ambulantes. Infelizmente, nós pregamos, mas eles não ouvem, não escutam. Eles veem os exemplos, até atmosféricos, exemplos mundiais, se cumprindo as profecias escritas há mais de 2000 anos, ditadas por Jesus aos discípulos, provando que a santidade, a verdade, a pureza, sinceridade, o que existe de mais sincero e verdadeiro, não há dúvida, sempre ocorre, mas perseguem, não aceitam. Então a fome sobrenatural é uma fome diminuída e sufocada por muita gente. Trata-se de, como disse, a fome da alma. Aqueles que não anotam ainda estão mortos totalmente espiritualmente. Em Efésios 2:1 diz isso. Esse anseio é revivificado por Cristo. Quando vamos a Ele com fé, essa fome real, espiritual, que projeta para toda a vida, é satisfeita. Satisfeita quando nos alimentamos do pão da vida. E quem é esse pão da vida? Jesus. Não há um outro nome, não há Maria, não há José, não há João, não há Paulo, não há Pedro, não há Joaquim, não há nome nenhum neste mundo, nem nos outros, se é que existem outros mundos. Assim, por ele somos totalmente satisfeitos, tanto física como espiritualmente. Está em João 6,35. Nossa fome e sede de justiça serão saciados. Mateus 5,6 diz, se Jesus for nossa única fonte nutricional, jamais sentiremos desejos por carnais do mundo. Por quê? Quando Deus criou o mundo, ele criou com um jardim. E tinha tudo que é alimento para o homem. Tinha tudo natural. Tudo natural. Mas o homem pecou, foi destituído da sua glória e passou a trabalhar com o suor do seu rosto. E hoje nós estamos vivendo em nossos dias um mundo cão, um mundo de fome, de miséria. Homens multimilionários com seus bancos cheios de dinheiro e outros países inteiros passando fome com os seus líderes luxuosamente desfrutando da desgraça daquele povo que está lá embaixo. Não há mais amor ao próximo. Agora mesmo vimos um testemunho de amor aí na televisão. O camarada disse que financiou a defesa do cara que furou o presidente Bolsonaro por amor ao próximo. Que próximo? Por amor a um assassino?
enquanto um homem de bem, passou 16 anos como deputado, nunca roubou, não existe nenhuma acusação, nunca nem falaram nesse nome roubo, quando citam o nome dele, embora procurem para destruir a verdade, a pureza, a sinceridade, a dignidade e a honra que está no poder hoje. Enquanto que o outro roubou 16 anos e era todo mundo caladinho, porque todos eles que estão lá em cima, no mundo de cristal e pedras preciosas, estavam bem. Mas nós que estivemos no mundo da fome, da miséria e da insegurança, eles não olhavam para baixo, a não ser no período da eleição. Hoje a coisa está diferente, nós estamos apertados, porque o furo nos cofres públicos eram grandes. E ainda tem que se reduzir, tem que haver uma reforma política para acabar com esse grande número de deputados inúteis que tem lá dentro, grande número de partidos. Tem que reformar, tem que reduzir, no máximo 5, e olhe lá que é muito. Reduzir o número de deputados, no mínimo 50% a redução. Senadores, a mesma coisa, são muitos inúteis. Então, irmãos, é preciso que nós conheçamos o pão da vida, porque ele nos dá visão do que era amar ao próximo. Essas pessoas que não têm Cristo não sabem o que é amar ao próximo. Amar ao próximo é aquele que me dá interesse, que me dá vantagens, que me dá direitos que eu não tenho. Isso não é amar ao próximo. Se aquele que está no mundo de cristal e pedras preciosas facilita as coisas para mim aqui no submundo da fome e da miséria, eu rendo homenagem a eles, vou matar por eles, vou morrer por eles? Não, meu irmão. Não, nós temos que viver e morrer por Cristo. Este sim que nos dá a vida eterna. Tudo aqui é passageiro. A origem de tudo provém de Deus. Ele é o provedor amplo de todas as bênçãos, tanto espirituais como temporais, que recebemos, que temos. Além do sol, do ar, da água, do pão, da natureza. Ele nos deu o que é essencialmente para a nossa existência plena. Ele forneceu aquele que, ao seu ver, é central e necessário para que todos tenham a vida. O pão da vida, Jesus Cristo. Não há um outro nome entre o céu e a terra que tem esse poder de salvar. Só Jesus Cristo. A satisfação gerada no coração daqueles que têm Cristo é gigantesca, é grandiosa, é indescritível. Jesus é superior àquele maná que foi derramado lá no deserto, quando todos estavam revoltados, reclamando de Deus. A multidão que ouvia Jesus claramente associou as suas palavras ao testemunho de seus antepassados sobre o maná enviado no deserto. É preciso crer, é preciso acreditar. Em João 6:30 e 21, e versículo 21, capítulo 21, desculpe, também Êxodo 16:4, e Jesus distinguiu a verdadeira fonte de provisão. Não foi Moisés, mas o próprio Deus quem lhe deu o pão do céu. João 6:32 e 33. Este sim é o pão que alimenta e sacia a nossa fome, tanto física quanto espiritual. Alimente-se, busque alimentar-se desse pão. A renúncia neste mundo é a comunhão, a renúncia. O alimento do pão da vida é a comunhão do Espírito com o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E não com a alimentação física. A fé como bem de absorver a provisão de Deus. Isso significa alimentar-se da verdade de Cristo através da fé. Só a fé nos faz crer nesse Cristo. Só a fé nos alimenta, nos fortalece. É preciso crer, é preciso acreditar, é preciso confiar e caminhar lado a lado com Ele, deixando que Ele entre em seu coração com aceitação, com o batismo e sendo realmente um cristão fiel. Alimentar-se com o pão da vida, meu amado, é ter Cristo no seu coração, é entregar toda a sua vida. Está em Romanos 10:17, Salmo 37:4.
Em João 6,35, ele diz, Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. E você note, o cristão não passa fome. O cristão não mendiga o pão. Quando você vê um crente pedindo esmola, ele não é crente. Ele não faz parte de uma igreja de Deus. O cristão congregado a uma igreja, participante do corpo de Cristo, ele não passa fome. Não implica em ir a Jesus com fé, assim como o faminto busca o alimento do pão. Ter o alimento sobre a mesa não satisfaz ninguém, a menos que este seja ingerido e assimilado pelo corpo. Mais uma vez, comido o pão, torna-se vigorante o homem, em força e em vida. O trabalhador bem alimentado, que ingeriu o seu alimento na hora certa, o pão, tem forças para exercer suas atividades e vive com bom ânimo e vitalidade. Assim também Jesus precisa ser assimilado pelos que creem nele. Isso transforma a vida por completo. É um outro viver de alegria, de paz, de satisfação, de sucessos. É preciso crer, é preciso se alimentar. E onde o alimento está ao seu lado, na Bíblia Sagrada. Essas letrinhas da Bíblia Sagrada é o próprio Jesus falando a você. E quando você lê, está se alimentando, está alimentando o Espírito para que fortaleça o seu corpo e dê condições de vida eterna. É lendo, buscando através dessa palavra. Quando disserem, não precisa estar na Bíblia, manda esse cara ir para outro lugar. Esse cara é anticristão. Esse cara é daqueles lá de Roma que perseguia os cristãos, que andava a matar os cristãos, enforcava, queimava, esquartejava, fazia tudo que devia, que achavam que tinha direito de fazer. Sai, te livra, te liberta pela palavra de Deus. Jesus nós temos que ter fé nele. Assim como o faminto busca se alimentar de pão, ter o alimento sobre si, sobre a sua mão, para que possa ingeri-lo completamente e receber o vigor da alimentação contínua. Jesus é o alimento espiritual que dá vida aos que dele se aproximam e assimilam a sua palavra pela fé, em suas mentes, em seus corações, com confiança, com amor e temor. Temor não é medo, temor é respeito. E muitos não respeitam. Vocês viram no carnaval. Eu oro muito por aquele povo que praticou aquela ação. Aqueles atores, pseudos atores, que aqueles são satanás em forma de gente. São demônios em forma de gente. Temos que orar para que o Espírito Santo opere e Deus consiga o arrependimento e eles sejam salvos em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo é o alimento espiritual que dá vida. Aos que dele se aproximam, convertam-se. Jesus é a árvore da vida, está em Gênesis 2,9, Apocalipse 2,7 e 22,2. Jesus é a água da vida, está em João capítulo 4, 14, Apocalipse 2,1 e 7, e 17, capítulo 17. Em 1 Coríntios capítulo 10, 3 e 4. Alimente-se do pão que é Cristo. Aquele que vem a ele, a Jesus, e crê nele, nunca mais terá fome nem sede. Vem para Jesus, ele te chama, ele te quer. A palavra de Deus é o alimento para a alma e para o espírito. Em 2 Coríntios 7:1 ele diz, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando-nos a santificação no temor do Senhor Jesus. Esse é o Deus Todo-Poderoso que os cristãos, não são crentes, cristãos, e não cristão de Roma, cristão da América, cristão de não sei de onde, o cristão de Cristo, o cristão em Cristo. Este sim, no Salmo 107,9 diz, pois fartou a alma
sedenta e encheu de bens a sua alma faminta, de alimento. Este é o Deus poderoso que o cristão prega. É o Cristo da verdade, da pureza, da sinceridade, da honestidade, da verdade. Este é o Deus Todo-Poderoso. Em João capítulo 6, e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Este é o Deus poderoso dos cristãos verdadeiros. Há uma coisa: o que come mais a censura, o que come menos a censura. Não censure. O que come não despreze o que não come. E o que come não julgue o que não come, porque Deus o recebeu por seu. Todos nós somos de Deus. Não olhe o defeito do outro, olhe o seu. Se autoexamine, se autocritique. Uma senhora chegou para um determinado pastor: pastor, eu não quero ser mais crente. Aí o pastor disse: irmã, se a senhora não quer ser mais crente, a senhora nunca foi. Mas por quê, pastor? Porque a senhora não lê a Bíblia. Mas me diga por que a senhora não quer mais ser crente. Não é porque a mulher traiu o marido, viveu com outro homem, muitos anos, e depois voltou para o marido e chegou aqui na igreja, estou arrependida. E está aí participando de toda a programação da igreja. O pastor olhou para ela: realmente, irmã, a senhora nunca foi uma cristã. Deus perdoou um bandido lá na cruz do Calvário, já no final da sua vida. Cristo tem perdoado muitos na hora da morte. Já não pode mais nem falar. Se você aceitou Jesus, aperte a minha mão. E com aquele sinal do aperto da mão, confirma a sua conversão. E agora, irmã? E a senhora, por isso, porque viu o caminho dos outros, o erro da outra irmã, e os seus erros já examinou, já se corrigiu? É muito bom nós condenarmos. É muito bom nós apontarmos. Mas é muito ruim, né? Para nós invertermos o dedo. É sempre assim para os outros. Faz assim para ti mesmo. Cadê os meus erros? Onde estão? Onde estão os meus erros? Procura corrigi-los. Em Romanos 14:3 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E você olhando a vida dos outros, você está gloriando Satanás, criticando. Corrija os seus erros. Procure ver os seus caminhos, se estão realmente. 1 Coríntios 10:31 diz: isto comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem de barbatanas e escamas comereis, mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, não comereis, porque imundo vos será. Então, irmão, nós temos que ter cuidado, porque às vezes o peixe apresenta, mas lhe falta sempre uma. Eu conheço um peixe chamado baiacu, quando a gente toca nele, ele se incha. Aquele peixe ele tem barbatana, mas não tem escama, então quem come morre, porque ele é venenoso. Eu tinha uns cunhados que eram pescadores, e uma vez eu fui com eles pescar. Passamos uma manhã toda pescando, voltamos já 2 horas da tarde. Eles pegaram muito peixe, porque tinham experiência, e eu peguei um desses baiacu. Foi quando eles zombaram de mim. E passaram-se os anos, e durante muitos anos eles zombaram, né? Pescador de baiacu. Quando eu peguei no bicho, ele inchou. Aí disse: pode jogar fora que isso aí não presta, pode jogar na água. Portanto, meus irmãos, desse tipo tem muitos peixes nas igrejas. Tem muitos baiacus na igreja, abutres, enganadores, falsos profetas, falsos pastores, falsos membros da igreja, que estão, mas não são, que se apresentam, mas
não são de jeito nenhum, mas cedo ou mais tarde as suas penas, as suas barbatanas caem. Em Gênesis 1, 29 diz, a alma generosa engordará, o que regar também será regado. Isso quer dizer o quê? Que aquele que planta e soa sua camisa lá no sol, ele colhe, será próspero. E o que se alimenta também será próspero. É preciso compreender a palavra de Deus e a chamada do Senhor para dizer corretamente, eu sou cristão. O cristão não é crente. O cristão crê em Deus. O cristão é aquele que só tem Jesus em sua vida, em seu coração. O crente pode ter muitos deuses, porque ele crê em tudo. Ele crê em tudo. Em Provérbios 11, 25, ele diz, ele, porém, respondendo disso, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui está, o pão feito pelo homem não vivifica. Não vivifica. Mas a palavra que você está lançando para o seu amigo ouvir é o pão da vida. Este pão, sim, vivificará, lhe dará uma transformação em um novo ano, e muitos mais anos de vida terrenas e a vida eterna espiritual. Em Mateus capítulo 4, ele diz, tudo quanto se move e que é vivente será para o vosso mantimento. Tudo que vos tenho dado, como a erva verde, a carne, porém com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. É preciso que nós compreendamos a palavra e sigamos os caminhos do Senhor Jesus Cristo para a honra e glória do seu nome. Que somente Ele seja louvado, glorificado e exaltado. Em 1 Timóteo 6,7 diz, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, partiu, e deu aos seus discípulos para que fossem adiante a multidão distribuindo, e todos comeram e saciaram, e se levantaram dos que sobrejou 12 cestos de pedaços de pão. Amigo, Deus supre as nossas necessidades. Por isso, que tu te encontres com esse verdadeiro Deus e sejas muito feliz, em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.